Olá, tudo bom? Seguinte, esse vídeo tutorial é um vídeo tutorial que foi baseado no pedido da Stephanie. Ela pediu para ensinar a fazer um desenho de pop art. Eu vou ensinar um jeito automático com base nas ferramentas do Photofilter. O jeito certo para fazer o tipo de desenho que a Stephanie pediu, que eu vou colocar aqui para vocês verem depois, é o seguinte: você precisa pegar uma imagem que você goste e aí, à mão ou com a ferramenta de seleção do programa, você vai selecionar as partes da imagem que mais se destacam, que você mais gosta. E aí, uma vez que você selecionou, você pinta de preto e aí você tem o molde para pop art, né? Você pega esse contorno e vai colocando. Só que como isso é uma coisa à mão que você tem que fazer, muitas pessoas não vão querer fazer. Então, eu vou ensinar a versão do programa que é automático. E bom, é isso aí. E se vocês também tiverem, sei lá, sem tempo e quiserem fazer o efeito, vale a pena. Vamos conferir o vídeo. E antes eu só vou fazer um parênteses. Antes de chegar no resultado final da edição, eu tentei criar um outro design. E aí ele não deu certo, porém, o texto que eu fiz eu achei que ficou muito legal. Então eu coloquei ele como material complementar. E os textos eu fiz usando um programa chamado Chara 3D, que ele é bem legal para deixar justamente o texto em 3D. E esse programa tem no blog, é só vocês darem uma procurada. E é isso aí, bora lá fazer. Bom, esse é o PF final. E qual vai ser a ordem que eu vou ensinar? Eu vou primeiro fazer o fundo de pop art, depois eu vou ensinar a fazer o rasgo em si com esse fundo, vou ensinar a fazer os efeitos desses dois PNGs e, por fim, vou fazer o efeito desses PNGs aqui de fundo. Vou manter isso daqui minimizado, só para, em caso que eu esqueça de alguma coisa, eu veja. E aí, bom, vamos começar fazendo fundo. A gente vem aqui, abre a base coloridinha e abre um documento novo. Aí arruma a base, dá Shift Enter ou Ctrl Enter, tanto faz. E aí você tem a base. Agora a gente vai fazer o desenho em si. Eu selecionei essa foto não. Foram essas 4 fotos que eu selecionei para fazer o efeito. Vou abrir só uma de exemplo, porque eu deixei salvo aqui, ó, os resultados finais. Primeiro, para não acontecer o que aconteceu no outro tutorial do My Chemical Romance, que eu esqueci as medidas do efeito, e aí não ficou tão parecido. E segundo, que eu deixei aqui para vocês verem o resultado final e eu só fazer um de exemplo e ficar mais rapidinho. Então, como é que eu fiz para chegar nesse desenho que imita pop art? Eu dei Ctrl C, Ctrl V. Usei a ferramenta da varinha mágica, mas vocês podem usar uma de seleção normal, né? E eu usei a varinha mágica porque aqui, ó, é fundo branco. E aí aperta Ctrl para conseguir fazer 2 seleções ao mesmo tempo e depois Delete. Embora não pareça, ficou transparente e a imagem ficou como um PNG.
Aí eu venho aqui em ajustes, duotone e deixo em 180. Curiosamente já estava em 180. E aí ficou o PNG. Eu vou colocar a seleção de novo, vou inverter a seleção e apertar Ctrl B, que é o atalho para o Stroke and Fill. E vou dar OK. Confere? Eu fiz isso por quê? Porque eu achei que ficou mais legal assim, né? Aí eu vou dar Ctrl C, Ctrl V na imagem e vou deixar a parte branca totalmente transparente. E vai ficar assim. Sem o contorno, mas já transparente, a imagem fica desse jeito. E aí vai do gosto de vocês escolher qual que vocês querem. Ainda, sem ser esse jeito automático, vocês podem fazer o jeito manual. E aí o jeito manual seria, com a ferramenta de seleção ou vetorial, você contornar especificamente aquilo que você quer. Mas como eu disse na abertura, eu estou ensinando esse jeito automático. Ainda, deixa eu mostrar aqui, vocês vão preencher o mural todo com as 4 figurinhas. E aí vocês vão escolher uma cor para cada figurinha. Então, por exemplo, essa que ela tá com o dedo na boca, eu coloquei em todos os amarelos. Essa daqui que ela tá ouvindo o fone, que aqui eu coloquei no amarelinho, na verdade eu tinha posto no verde. E aí, para duplicar a imagem é fácil, é só vir Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aí você tem que tomar o cuidado para arrumar, né, e ficar bonitinho. E aí você mescla as camadas. E aí, se você gostou, você pode mesclar até no fundo. Ok? Vou fechar aqui e vou trabalhar com essa daqui do mural. Vou dar Shift Enter para juntar tudo de uma vez, que ficou assim. Agora a gente vai fazer os rasgos. Na verdade, o rasgo eu fiz um só, que foi esse daqui. Eu tenho a base no Photoshop, e aí eu fiz ele como um brush, e aí coloquei as texturas e tal, porque eu queria ele grande, justamente por causa do tamanho da imagem. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou mudar o tamanho, colocar em 400. Vou juntar aqui com Ctrl Enter para ir aos poucos. E vou deixar a camada invisível. Vou voltar a trabalhar com a base em si. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou selecionar a parte preta. Ok? Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Em essência, não teria sentido para o Ctrl C, Ctrl V nessa parte. Mas é que eu já tive experiências ruins de fazer um contorno e sumir, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente o que interessa nessa parte não é a base preta cortada, mas sim o contorno que a gente fez. Por que isso? Porque agora eu vou vir aqui, deixar a camada das menininhas visível e colocar o contorno. E aí eu vou cortar ele. Um documento novo. Vou pegar o fundo e o desenhozinho. Joguei o fundo. Toma cuidado na hora de arrumar aqui.
vou pegar aqui e colocar. O fundo em si já dá pra gente grudar aqui no fundo, que não vai ser mais necessário. Essa parte das ondinhas, eu aconselho a deixar assim solta pra gente conseguir arrumar melhor depois. Agora eu volto no material, Ctrl C, Ctrl V, e vou fechar. Deixa eu fechar aqui também. Vou vir aqui, Transform Free, e colocar um pouquinho inclinado. A princípio eu vou deixar só isso, e vou agora colocar os dois PNGs centrais, que é esse daqui e esse daqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Se quiser, dá pra diminuir um pouquinho, mas assim, bem pouquinho mesmo, porque eu admito que essa imagem em si, ela não tá muito boa, né? Ela tá cortada de um jeito meio estranho, e aí a culpa não é minha, a culpa é do fotógrafo e dos caras que editaram, tá? E aí, bom, vou colocar aqui. E agora eu vou fazer o efeito. Como eu vou fazer o efeito? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, venho em ajustes e posso aplicar o duotone direto. Vou dar OK e vou deixar a cor branca transparente. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra menina. Ajustes, duotone, aqui OK, e vou deixar transparente. Ainda eu vou dar mais um Ctrl C, Ctrl V e colocar a imagem no modo cor. E aqui vai ser a mesma coisa. Vou colocar no modo cor. Vocês podem deixar a imagem assim, ou ainda vocês podem, por exemplo, diminuir a opacidade, que foi o que eu fiz. Se eu não me engano, eu também peguei a borracha aqui, e dei uma passadinha com uma pressão bem baixa, para deixar um pouco mais do azul do macacão, do maiô. Mas aí vai do gosto de vocês. Inclusive, como o pop art costuma ser um tipo de edição rico em cor, etc., vocês podem até aumentar a cor. Mas aí, como eu disse, vai do gosto de vocês. Aí vem com Ctrl Enter para juntar aqui as imagens. Ok? Agora a gente vai fazer as menininhas que ficam aqui no fundo. Vou voltar a abrir o PNG aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Manual Settings. E eu vou descer 200. Eu gosto sempre, de toda vez que eu vou começar um novo efeito no PNG, pegar ele assim, digamos, original, né? Porque é mais fácil de ajeitar as cores. E aí, o que a gente vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui em ajustes de novo. Duotone. E é assim, tranquilamente. Se eu não me engano, eu acho que esse daqui ficou em 60 também. E aí, fica aqui. Pode deletar esse de baixo. Fica só com o que aplicamos o efeito. Aí dá Ctrl C, Ctrl V. Para alinhar eles, tem um truquezinho, que é vir aqui e colocar Show Grid, que vai aparecer a grade de medidas do Photofiltre. Não sei se vocês já conhecem isso,
mas de qualquer jeito fica o truque. Se tiver essa opção selecionada, que é Snap to the Grid, ou junto à grade, o que vai acontecer? Ele vai tentar sempre jogar o PNG alinhado a essas linhas, mas eu não aconselho muito, porque esse alinhado é meio chatinho de trabalhar, né? Porque ele de fato gruda na grade, e aí você perde essa mobilidade, digamos assim. E aí, o que a gente faz? A gente seleciona PNG, vem aqui na ferramenta da varinha mágica e coloca a cor. Seleciona a cor, pode dar Ctrl C, Ctrl V, depende de vocês. E aí vem aqui no Rule, Variation, e seleciona uma cor. E aqui, ó, nos ajustes, vai ajustando o tom dela. Faz do jeito que vocês quiserem. Ou ainda, vocês podem vir aqui na edição, pegar a ferramenta do conta-gotas e selecionar uma cor. E aí, vocês podem vir aqui com a ferramenta da tinta e ir pintando. Ou ainda, né, vocês podem ser pessoas marotas e fazer o seguinte. Bom, então a gente pega aqui, né, seleciona com uma área colorida, Ctrl V. Tira a seleção, pega aqui a ferramenta de pincel, pode até colocar um pouco maior e deixa aqui. Vou voltar para cá e fazer o exemplo com uma outra cor. Vou pegar o azul. Vou pegar aqui de novo a ferramenta e vou selecionar. Em vez de dar Ctrl C, Ctrl V aqui, eu venho nessa camada da cor. Aí eu dou Ctrl C, Ctrl V e arrasto para frente. E aí eu posso juntar. Por que eu faço isso? Porque se a gente colocar a seleção no Photofiltre e for pintar, ela costuma ficar feia. Quer ver, ó? Escolher uma cor aleatória e pintar aqui com... Quer ver, ó? Percebe? Fica com essas bordinhas brancas, né? E aí não é muito legal. Por isso que esse truque de pintar aqui com uma camada e depois colocar a seleção ajuda. E aí eu vou selecionar aqui as outras duas cores e vou fazer a mesma coisa. Dá para deletar essa camada e a gente fica com as cores. Aí, com Ctrl Enter, a gente vai juntar, Ctrl C, Ctrl V. Aqui embaixo, a gente pode deixar preto e branco, tudo preto. Vou voltar a mexer para baixo, e aí a gente mexe um pouquinho. Eu usei as teclas do teclado, né, aquelas setinhas, para mexer e criar esse efeito de sombra. Aí junta tudo, arrasta para baixo, e aí tá pronto.
E a gente faz o seguinte, dá Ctrl+C, Ctrl+V no rasgo. A gente pode diminuir o tamanho. E aí coloca de forma arbitrária por aqui, né? Como vocês quiserem. Dá uma arrumadinha. E agora é só colocar a escrita. E é isso. Ctrl Shift. Ah, mentira. Que aqui, ó, o fundo ficou um pouquinho descentralizado. E aqui junto. Pronto. Ctrl Shift. E tá pronto o tutorial. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil. E é isso. Até a próxima.